Olá pessoal, vamos fazer uma aula aqui sobre o espelho plano, formação de imagens e determinação do campo visual, certo? A incrível coreografia dos gatos gêmeos. Observe a imagem. Não é impressionante os dois gatinhos terem conseguido fazer exatamente a mesma pose na hora da fotografia? É que, na verdade, trata-se de apenas um gatinho colocado à frente de um espelho plano. E o que se observa é a imagem do gatinho aqui por reflexão das luzes nesse espelho. O mais interessante é que tem-se a percepção de que a imagem do gato se parece muito com outro gato. Essas características da imagem é chamada de simetria, e ela nos faz enxergar um mundo dentro do espelho, muito parecido com o mundo verdadeiro. Observe também que quando o gatinho levanta sua pata direita aqui, a imagem está levantando sua pata esquerda. Como isso é possível? Assista esta aula para entender como a reflexão da luz em espelhos planos pode causar esses efeitos interessantes. Ok? Vamos lá então. E para começar a nossa conversa, eu quero que você venha comigo ver essa bela fotografia aqui, certo? Que eu apresento para você. Então veja, você tem aqui uma construção, ok? Uma espécie de lago aqui na frente, com água formando o que a gente chama de espelho d'água. A luz do sol causa a formação de reflexo que a gente vê aqui. Observe detalhes importantes nessa reflexão. Embora a gente saiba que essa parte de baixo aqui da imagem é apenas um reflexo, não existe de fato a construção verdadeira, tá? Aqui em cima. Tem aqui o chamado mundo virtual. E esse reflexo aqui, ele tem algumas características muito interessantes que deve ser observado agora. Por exemplo, dá para perceber aparentemente, se a gente perceber aqui a superfície da água como referência, as medidas que você tem aqui da construção do lado de cima, tá? Parece muito com as medidas que você tem aqui aparentemente, aqui embaixo. Observe também a disposição dos objetos aqui das pessoas, pessoas aqui desse lado, tá? Aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo, pessoas aqui desse lado, na parte de cima e aqui na parte de baixo, e os objetos aqui, ok? Você tem as imagens, tá? As pessoas que estão aqui do lado direito, e você tem aqui as imagens das pessoas que estão aqui do lado esquerdo. E tudo isso é causado pela reflexão da luz aqui na superfície da água. O que é que a gente vai falar agora? De como a reflexão da luz na superfície, no caso dos espelhos, causa a formação das imagens. E vamos falar também dessas características das imagens, tá bom? Então vem comigo. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai representar a superfície espelhada dessa maneira aqui, certo? Pode ser a superfície da água aqui, pode ser um espelho plano desse que você tem na sua casa. Pode ser a superfície de uma vitrine de uma loja, o tampo de vidro de uma mesa e assim por diante. A gente vai riscar aqui essa parte de baixo, certo?
E a parte de cima, que é a parte refletora, e a parte de baixo não é, ok? Então a gente considera a parte de cima como a parte refletora de reflexão e a parte de baixo não é. E a gente vai colocar aqui um objeto na frente dessa superfície espelhada aqui, desse espelho plano, né? Vamos definir aqui nosso espelho plano. Esse objeto aqui, certo? Ele vai emitir raios de luz em todas as direções e vamos acompanhar a trajetória de um deles. Esse raio vem aqui, certo? Esse raio aqui que é emitido por esse objeto, ele vem e incide aqui na superfície refletora. E o processo de reflexão causa a trajetória aqui. Incidiu aqui e o processo de reflexão causa essa trajetória. Isso a gente já conhece. Se a gente inclusive passar uma reta aqui, certo? Que é a reta normal, ou seja, perpendicular a essa superfície, nós podemos inclusive acompanhar essas duas direções aqui pela incidência de ângulos, tá? Então essas duas direções aqui, elas são definidas por esses ângulos aqui, ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Em relação a quem? A reta normal, tá? E você está onde? Você está aqui, ó, recebendo esse raio de luz e dando início ao processo da visão. Acontece que quando a gente recebe essa informação luminosa e o processo da visão se inicia, a gente não percebe esse raio de luz vindo aqui, ó, desse objeto. A gente não percebe esse raio de luz que está vindo aqui desse objeto, certo? Que eu vou chamar aqui de O. A sensação que nós temos é que esse raio de luz aqui, ele veio em linha reta de um ponto aqui de trás do espelho, que a gente vai chamar aqui de imagem, dando a sensação que existe algo dentro do espelho ou atrás do espelho, emitindo essa luz aqui. Isso é que a gente chama aqui de imagem, certo? Essa imagem, de fato, ela é verdadeira? Não, né? Não existe nada dentro do espelho ou atrás do espelho emitindo luz para os nossos olhos. O que existe é um objeto aqui na frente do espelho. Então, usando aí a linguagem da óptica, a gente vai dizer que essa imagem aqui é uma imagem virtual. Por que virtual? Porque eu vejo essa luz como se ela tivesse saído daqui, desse ponto, aqui. De fato, ela não existe. E esse objeto aqui, por sua vez, ele é chamado de real. Ele tem a existência verdadeira. E é daqui que saiu realmente a luz. Observe algo bem interessante, que é a sensação de enxergar essa imagem aqui atrás do espelho, ou dentro do espelho. Também nos dá a sensação do que essa distância aqui do objeto até a superfície, tá? Essa distância aqui do objeto até aqui a superfície refletora, tá? Que eu simbolizei aqui por D, distância. E essa distância aqui até a imagem. Então, essa distância da superfície até a imagem. Eu simbolizei aqui por D'. Elas são do mesmo valor. Então, D e D' têm a mesma medida. Elas são iguais. Claro que isso é só uma consideração da nossa parte, porque essa distância D aqui, de fato, ela existe. Esse objeto está realmente a essa distância, tá?
Então esse objeto ele está realmente a essa distância. A distância D da superfície do espelho. Essa distância D' aqui, certo? É a imagem virtual. Lembre-se disso. Mas é uma propriedade interessante que faz a gente entender o que está enxergando na frente do espelho. Essa característica de distâncias iguais aqui, medidas iguais, é o que a gente chama de simetria. Mas é uma característica importante dos espelhos planos, ok? Você já deve ter reparado, principalmente em veículos como esse aqui, né? Que essa inscrição aqui, ó, ambulância, ela vem ao contrário. Você já deve ter observado isso. Por que isso, hein? A razão é muito simples. Quando você tem um objeto aqui, colocado aqui na frente do espelho, certo? Eu já desenhei aqui o espelho, com a superfície aqui espelhada, assim desse objeto. Esse objeto aqui, ele forma uma imagem que a gente sabe que é virtual, tá? Então, esse objeto aqui, ele forma aqui uma imagem virtual, que é simétrica. Mas acontece uma outra coisa importante. A imagem formada aqui, ela fica ao contrário, né? Se aqui eu tenho o objeto, aqui o objeto, eu simbolizei por O, ok? Aqui do outro lado, a imagem fica ao contrário. Você já deve ter percebido isso na frente do espelho. Com uma camiseta com alguma inscrição, e você percebe que a inscrição fica toda ao contrário, tá? Isso aqui a gente chama de reversão, tá? Ou seja, a imagem formada por um espelho plano é chamado de imagem revertida ou reversa, tá? Mas o que isso tem a ver com a inscrição na ambulância? Ao contrário. Pois então, se você está dirigindo um carro e você ouve sirene da ambulância atrás de você, você não vai olhar para trás, você vai olhar no retrovisor, que é um espelho, normalmente é plano, que tem no seu carro. Aí o que acontece é que você vai ver essa inscrição olhando pelo espelho revertido, ou seja, ao contrário do que está aqui, certo? Conclusão, você vai conseguir ler no espelho a palavra ambulância corretamente e vai sacar que se trata de uma ambulância, e aí você vai tomar providências como, por exemplo, abrir passagem para que ela possa prosseguir sua viagem com seu resgate, né? Como se a gente tivesse alguma coisa assim, tá? Então aqui eu escrevi as 3 primeiras letras só para facilitar. É isso que está escrito aqui na ambulância. Só que você está olhando isso no espelho plano. Então você vai ver como? Você vai ver a MB e percebeu que você vai conseguir ler aqui corretamente, né? A palavra ambulância quando você olha para o espelho retrovisor, do que olhar para a ambulância de fato. Então, na verdade, isso aqui é uma aplicação. É uma aplicação do quê? É uma aplicação de um espelho plano para você ver uma imagem reversa e facilitar a leitura no caso. Ok? Outra questão associada ao espelho plano, que é importante também, é chamado aqui de campo visual. Para você entender o conceito de campo visual, vamos usar esse esquema aqui. Aqui a gente tem o seguinte: S aqui, tá? É uma fonte luminosa que vai emitir raio de luz na direção do espelho, tá? Desse espelho aqui. O1, O2 e O3 são 3 observadores.
E a pergunta é: qual desses observadores, ou quais deles, ao olhar para esse espelho, consegue ver a imagem aqui dessa fonte S? Pois bem, em princípio, a gente tem a tendência de dizer que 3 não enxerga nada, que 1 com certeza e que 2 provavelmente. Agora, para a gente determinar claramente isso, a gente precisa achar primeiramente o campo visual proporcionado por esse espelho plano aqui. Então, para essa situação em particular, como é que a gente faz isso? Uma das maneiras é a gente usar a propriedade da simetria e proceder da seguinte forma. Primeiro, eu vou colocar aqui a fonte S. Eu vou construir a imagem da fonte S aqui, ok? Aqui embaixo, tá? Tá bem aqui. Essa aqui é a imagem da fonte, dessa fonte S aqui, tá? Então aqui é a imagem dessa fonte S, simetricamente em relação ao espelho. Então aqui eu tenho 2 quadradinhos e aqui 2 quadradinhos. 2 quadradinhos para cima e 2 quadradinhos para baixo, ok? Propriedade da simetria aqui na mesma linha. A partir dessa imagem, nós vamos traçar 2 linhas passando pelas bordas aqui do espelho. Então a gente tem aqui uma linha passando aqui pela borda do espelho, uma linha reta, uma linha reta por essa borda aqui do espelho. Quando a gente faz isso, a gente delimita na frente do espelho uma região, tá? E a gente delimita aqui uma região na frente do espelho. E essa região aqui vai ser chamado de campo visual, tá? Campo visual do espelho. Para esse contexto aqui em particular. A partir de agora, a gente pode dizer o seguinte: qualquer observador, tá? Qualquer observador colocado aqui dentro dessa região vai conseguir ver a imagem aqui da fonte S, que é a imagem da fonte S aqui, por reflexão do espelho. E aqui a gente tem a imagem aqui S, tá? S linha, ok? Ou seja, quando a gente acaba de traçar esse campo visual aqui, a gente percebe que o observador 3 está fora aqui do campo visual, nesse contexto. Então ele não enxerga a imagem aqui da fonte S, por reflexão. E o observador 1 e 2, sim. É muito interessante a gente traçar o campo visual aqui e definir quem está enxergando e quem não está enxergando, simplesmente olhando as posições. Nesse caso aqui, o observador 3 realmente está muito distante. Mas é uma situação como essa que a gente procede dessa maneira, ok? Então tem 2 exercícios aí para você praticar. Vai lá, agora é sua vez.